pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu estou atendendo somente online por conta da pandemia. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse em atendimento online e também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Hoje eu vou falar sobre a importância das emoções e sentimentos e também a diferença entre elas. Muitas pessoas acham que são a mesma coisa, as emoções e os sentimentos, mas tem uma diferença. As emoções, elas são respostas comportamentais e cognitivas automáticas. Geralmente elas são inconscientes e elas geram alterações fisiológicas. Isso acontece quando o nosso cérebro ele detecta um estímulo significativo. Então, por exemplo, você está andando na rua e aquela rua as pessoas geralmente falam que é perigosa, né? Que pode acontecer algo, que acontece muito assalto e você está andando nela de noite. De repente aparece uma pessoa, né, estranha e vem na sua direção. Aquilo te dá um susto, né? Você acha que vai ser assaltado ou que vai acontecer alguma coisa com você. E aí gera respostas fisiológicas. Então, muitas vezes você fica com suor, você tem os batimentos cardíacos mais acelerados, tremores, às vezes sente até uma tontura. E essa resposta fisiológica são as emoções. Essas emoções, elas não podem ser controladas, porque você já naquele momento você sente, você não consegue controlar o seu batimento cardíaco, o seu suor, aquilo vai acontecer, né? Então, isso é uma emoção. Também, um outro exemplo é, por exemplo, você está indo encontrar uma pessoa que você gosta, que você ama, e aí você começa a sentir aquele friozinho na barriga, também tem os batimentos cardíacos acelerados, às vezes fica com rubor, e aí isso também é uma emoção que não pode ser controlada, o que é diferente de sentimentos. Os sentimentos, ele é algo consciente, diferente, né, das emoções que é inconsciente. Ele é um termo utilizado para você identificar as suas emoções. Então, nesse caso que eu falei que você ficou assustado, que naquele momento teve aquelas emoções, quando você toma uma consciência, você pensa, eu tive tudo isso, né, todas essas emoções, porque eu tive um sentimento de medo. Porque naquele momento, né, eu lembrei que aquilo era uma rua perigosa, que aquilo podia acontecer algo comigo, então eu tive esse sentimento. Da mesma forma, no outro exemplo. Então, naquele momento você fala, eu tive aquele frio na barriga, né? Fiquei ruborizado. Por quê? Porque eu tenho um sentimento de amor, um sentimento de desejo. Então, o sentimento, né? É uma forma de você identificar a sua experiência com as emoções, né? De compreender aquela emoção. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem algumas emoções que a gente não quer olhar, não presta atenção, né? Então, identificar isso faz com que a gente se compreenda melhor. E às vezes a gente ouve, né, as pessoas dizerem, você tem que controlar as suas emoções, né? Só que controlar as emoções não é possível, como eu mesmo falei, acontece automaticamente. O que você pode controlar é o que fazer com essas emoções. Quando você sente essas emoções, aí sim você pode ter uma consciência e trabalhar para ter uma mudança, para ter um controle maior e desenvolver até uma inteligência emocional. A gente classifica emoções como emoções primárias, que são aquelas emoções inatas. Quando a gente vê no bebê, né, a gente já percebe alguns tipos de emoções, como alegria, como medo, como tristeza, raiva. Então é algo já inato ali naquele ser humano. E também tem as emoções secundárias. As emoções secundárias, elas já são aprendidas. Então, como por exemplo, a inveja, a culpa, né, a vergonha. Esse tipo de emoção a gente vai aprendendo com os nossos cuidadores, a gente vai aprendendo no ambiente e aí a gente desenvolve. Quando bebê a gente não tem uma culpa ou uma inveja, é algo que a gente vai aprendendo depois. Só que tem que tomar cuidado na hora de classificar, porque a gente costuma classificar como positivo e negativo. Então essa emoção é positiva, eu posso sentir esse tipo de emoção. Agora essa é ruim, é negativa, então eu não quero sentir, né? Tenho vergonha de sentir.
E isso é complicado, porque as emoções, elas podem ser positivas e negativas, mas elas são importantes. Nenhuma delas são ruins, elas são aprendizados. Então, se a gente não olha para elas, isso fica complicado, né? A gente tem que entender que essas emoções elas vêm para que a gente possa modificar algo que talvez esteja em desequilíbrio no nosso corpo e que a gente precisa se movimentar. E quando a gente não olha para elas, quando a gente não deixa elas fluírem, não deixam elas saírem, a gente acaba desenvolvendo, né, doenças físicas e psicológicas. Então, é muito importante trabalhar essas emoções e sentimentos. Na teoria cognitivo-comportamental, a gente trabalha para que a pessoa possa identificar quais são os gatilhos que estão gerando, né, essas emoções e sentimentos. Porque as emoções, elas são muito subjetivas. Então, uma mesma situação pode causar uma alegria para uma pessoa e para outra não. Pode causar uma raiva para uma pessoa e para outra não. Por quê? Porque essa pessoa, ela criou crenças, né, aprendizados. Então é diferente para cada pessoa, é muito subjetivo. Então é preciso identificar quais são esses gatilhos para que se possa ter uma consciência dos seus sentimentos e aí sim entender de onde surge, modificar, trazer uma reinterpretação daquelas situações que estão sendo vividas, né? Então, mais para frente, trabalhando tudo isso, a pessoa ela pode não sentir nem aquelas emoções naquela mesma situação, ou até diminuir a intensidade daquela emoção e, consequentemente, também modificando o sentimento. Então, é muito importante trabalhar tudo isso para que realmente não se desenvolva uma doença física ou psicológica, tá bom? Então, espero ter ajudado, reflitam sobre isso, curtam, comentam, compartilham para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também deixem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu agradeço e até mais!